Depois de uma ofensiva diplomática no exterior, Zelensky está de volta à Ucrânia. Um regresso assinalado com uma visita à região de Donetsk, onde o presidente ucraniano homenageou esta terça-feira os soldados na linha da frente, numa altura em que se decide a captura de Bakhmut. Від вас все залежить, знайте це. І ми точно усвідомлюємо, хто цю перемогу несе на своїх плечах. Тож бережіть ще раз себе. Дякую за службу. Слава Україні! Nos últimos dias, Zelensky assegurou mais apoio militar da comunidade internacional. Entretanto, em Belgorod, Moscou reclama ter feito recuar de volta para a Ucrânia os combatentes anti-Kremlin que desde segunda-feira atacam a região fronteiriça russa. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур, они проводятся. Ждем окончания и завершения контртеррористической операции, которая вчера была. A autoria do ataque é até agora pouco clara. Kiev negou qualquer envolvimento. Já o Kremlin rejeita que se trata de uma milícia de etnia russa. Eleonora fugiu da Ucrânia para Berlim em março do ano passado. Desde então, viveu em 5 sítios diferentes, sem aquecimento no inverno. Encontrar uma casa na capital da Alemanha é um desafio, sobretudo para os refugiados. For me, it's very hard to say that I am homeless, but then I realize that in Berlin a lot of homeless that looks like me, with maybe jobs, with all opportunities, but you just can't find home and you are homeless. A falta de alojamento obrigou Berlim a transformar um antigo aeroporto num centro com centenas de contentores para os refugiados. Os governos locais dizem que é necessário mais apoio financeiro, especialmente tendo em conta a inflação e o aumento do número de requerentes de asilo. Nos primeiros 4 meses deste ano, a Alemanha registrou um aumento de 78% nos pedidos de asilo, em comparação com o mesmo período do ano passado. O Governo Nacional prometeu 1.000 milhões de euros adicionais no início deste mês para o Fundo dos Sem-Abrigo, mas alguns políticos dizem que isso não é suficiente. Em Brandemburgo estão previstas para este ano a construção de 3.000 casas em contentores. Petra Budka, deputada do Parlamento Europeu, pede a simplificação das licenças de construção e soluções de longo prazo. We have to really build a lot more apartments in the future, and we have to start now. The bureaucratic procedure takes a very, very long time, and that could be shortened. That would really help a lot. It has not just been a lack of supplies and resources that have been challenges. There have also been protests across Germany over plans for more accommodation. Some of those demonstrations have been organized by far-right politicians who are against having more refugees in their cities. Eleonora tem de deixar o apartamento onde vive esta semana. Vai ficar em casa de amigos durante algumas semanas e depois não sabe o que fazer. Está a considerar regressar à Ucrânia. I don't want to survive and searching for flat every time or to be hungry. I just want to live fully my life, and I prefer to live short life but happier with all emotions. O Governo Federal da Alemanha e os governos locais voltam a reunir-se em novembro para conversações sobre a forma de lidar com o problema. Por estranho que pareça, 80% dos diamantes brutos do mundo são negociados nesta pequena rua da cidade belga de Antuérpia. Até agora, as gemas da Rússia escaparam das sanções da União Europeia, mas o cerco está a apertar. Durante a cúpula do G7, os países mais industrializados do mundo adiaram a proibição, mas prometeram continuar a trabalhar. No Antwerp World Diamond Center, alertam que as sanções só funcionarão se forem globais. If the European Union would decide to do it alone, that would be very dramatic, of course, for Antwerp, because it means that the rest of the world who doesn't really care about sanctions, that's the reality of things, will keep trading Russian diamonds, so you will make no impact on the Russian economy, zero impact, in fact. O assessor alerta que o mercado pode deslocar-se para países menos vigilantes quanto à origem dos diamantes e à lavagem de dinheiro, o que simplesmente causaria perdas na Antuérpia.
A Rússia produz 30% dos diamantes do mundo, quase tudo por meio da estatal Alrosa. Algumas joalharias já mudaram de fornecedores. Os seus clientes residentes de países do G7, como Estados Unidos, França ou Canadá, já o pediram. It's very difficult to always know the origin of a polished diamond, but of course I used Russian diamonds, but I know already that the market is much stricter here in Antwerp. All the big jewelry houses, which many of the officers supply here, don't use Russian diamonds because they have requested it for their customers. Por enquanto, o G7 está empenhado em explorar uma nova tecnologia que torne possível rastrear a origem dos diamantes. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, já alertou que o comércio de diamantes russos será restringido, mas ainda não definiu uma data. A entrada em vigor de uma nova trégua no Sudão não impediu a continuação dos combates e raids aéreos em Khartoum. O cessar-fogo negociado entre as fações rivais na Arábia Saudita começava às 21h45 desta segunda-feira, mas durante a noite registaram-se novos ataques tanto na capital como noutras partes do país. O enviado especial da ONU para o Sudão enviou um apelo ao respeito da trégua. Both parties have been calling on me to condemn the respective other side's actions. I call on both to end the fighting and to return to dialogue in the interest of Sudan and its people. Até ao momento, todas as tentativas para pôr fim à espiral de violência falharam. O novo cessar-fogo deveria permitir a passagem de civis e a entrada de ajuda humanitária para o Sudão. O conflito, iniciado a 15 de abril e que opõe o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan aos paramilitares das forças de apoio rápido lideradas pelo general rebelde Mohamed Hamdan Daglo, fez até ao momento cerca de 1000 mortos e mais de 1 milhão de deslocados. Já encerraram as urnas nas embaixadas e consulados turcos em todo o mundo, abertas para os cidadãos turcos residentes no estrangeiro poderem exercer o seu direito de voto. Em locais como a Itália, as urnas foram fechadas e seladas. Entretanto, a Turquia ultima os preparativos para a segunda volta das eleições presidenciais, marcada para o próximo domingo. Na primeira volta, mais de 1,7 milhões de eleitores no estrangeiro votaram. Estes votos poderão ser decisivos para determinar o vencedor da segunda volta. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantém a vantagem, tendo obtido 49,5% dos votos na primeira volta, a 14 de maio, uma vantagem de quase 5 pontos sobre o social-democrata Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan recebeu também o apoio do nacionalista Sinan Ogan, que obteve 5% dos escrutínios. Os primeiros ministros da Índia e da Austrália participaram esta terça-feira num grande evento realizado em Sydney, no âmbito da segunda visita oficial de Narendra Modi ao país. Aplaudido por milhares de imigrantes indianos ou cidadãos de origem indiana, o primeiro-ministro indiano saudou os presentes e elogiou a cooperação entre os dois países. O objetivo da viagem de Modi é reforçar os laços diplomáticos, económicos e de defesa, sendo este último aspecto particularmente importante num contexto de tensão crescente com a China. A polícia portuguesa retomou as buscas por Madeleine McCann, a criança britânica que desapareceu no Algarve em 2007. As buscas começaram esta manhã na barragem do Arade, a cerca de 50 km da Praia da Luz, onde a criança de 3 anos foi vista com vida pela última vez. Segundo a Polícia Judiciária, as buscas decorrem a pedido das autoridades alemãs e na presença de funcionários britânicos. O mistério sobre o desaparecimento de Mehdi dura há 16 anos. Em meados de 2020, a polícia alemã identificou Christian Bruckner, um cidadão alemão de 46 anos, que se encontrava no Algarve em 2007, como suspeito do caso. Bruckner negou qualquer envolvimento, mas continua a ser investigado por suspeita de homicídio. Não tem sido até agora acusado. Em 2007, Bruckner vivia no Algarve, na zona em que a menina desapareceu.
A polícia espanhola deteve 3 jovens pelo envolvimento nos insultos racistas de que foi alvo o avançado brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, no jogo de domingo no estádio do Valência. Poucas horas antes, outras 4 pessoas foram detidas em Madrid, acusadas de incitação ao ódio, por terem colocado na capital espanhola um cartaz e uma figura enforcada do futebolista num incidente que remonta a janeiro. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos um grave problema. Os insultos contra o avançado do Real Madrid geraram uma vaga de críticas além fronteiras. O presidente brasileiro manifestou o apoio a Vinícius Júnior e a estátua do Cristo Redentor foi mesmo apagada em sinal de solidariedade.